Governo Trump processa o estado do Maine em impasse sobre atletas transgêneros. Flórida é o primeiro estado a reconhecer o nome Golfo da América. No Brasil, polícia investiga mãe acusada de matar bebê e simular sequestro. E tem ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos entrou com uma ação contra o Departamento de Educação do Estado do Maine. O estado se recusa a proibir atletas transgêneros de participarem de esportes femininos. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Penny Bond, fez um pronunciamento sobre o assunto. Vamos ouvir um trecho. This is a violation of Title IX. Maine's leadership has refused to comply at every turn. So now we have no other choice. We are taking them to court. What we are seeking an injunction to get them to stop this, stop what they're doing. That's pretty simple. And we are seeking to have the titles returned to the young women who rightfully won these sports. And we are also considering whether to retroactively pull all the funding that they have received for not complying in the past. Os moradores da Flórida e outros estados atingidos por furacões ganharam mais prazo para declarar o imposto de renda. A repórter Lorena Gomes tem as informações. Os moradores da Flórida que ainda não declararam o imposto de renda podem fazer a declaração até o dia 1º de maio. A data limite, que era no dia 15 de abril, foi ampliada em virtude dos furacões Debby, Helene e Milton, que atingiram o estado no ano passado. Declarantes dos estados Alabama, Geórgia, Carolinas do Norte e Sul também foram beneficiados com mais tempo para declarar os impostos. E a Flórida se tornou o primeiro estado americano a reconhecer a mudança de nome de Golfo do México para Golfo da América. Na terça-feira, o governador Ron DeSantis assinou 2 projetos de lei renomeando o Golfo nos estatutos da Flórida. Os projetos aprovados exigem que as agências do estado atualizem os materiais geográficos para Golfo da América. A data efetiva será 1º de julho. A mudança segue a ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump em 20 de janeiro. E um homem de 71 anos morreu depois que a minivan que ele dirigia caiu em um lago em Celebration. Antes disso, o veículo saiu da estrada e bateu no meio-fio. O acidente aconteceu na tarde da terça-feira. Equipes de resgate foram acionadas e procuraram o motorista por cerca de 1 hora. Ele foi declarado morto no local. A identidade dele não foi divulgada. Por conta da profundidade do lago, as equipes tiveram dificuldade em localizar o veículo. De acordo com as autoridades, ele estava submerso entre 6 e 9 metros. E o Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados da Flórida divulgou uma pesquisa que acende um alerta no estado. De acordo com dados preliminares divulgados pelo órgão, em 2024, mais de 103 mil acidentes foram causados por motoristas distraídos. Os dados mostram ainda que, por causa desses acidentes, mais de 265 pessoas morreram e outras 2.200 sofreram lesões corporais graves nas estradas do estado. Desde 2019, existe uma lei estadual que exige que os motoristas desliguem os telefones celulares e se concentrem na direção. E além do uso do aparelho de celular, o estudo ainda revelou que a distração também é motivada por cuidar de crianças, se maquiar, verificar GPS ou comer enquanto dirige. E uma noiva e o convidado foram parados por excesso de velocidade. A pressa, segundo eles, era para chegar no casamento. O carro foi parado pela polícia em Port St. Lucie ao atingir quase 170 km por hora em uma área que o limite permitido é 70. No vídeo, o policial pergunta à mulher de quem é o casamento e ela confirma que ela é a noiva e que está atrasada.
A abordagem de trânsito aconteceu às 2h42 da tarde, ou seja, com 12 minutos de atraso do horário marcado para a cerimônia. O agente diz que libera o motorista para deixar a noiva no casamento, mas não sem antes dar um ticket, dizendo que ele teria uma data para comparecer a um tribunal por excesso de velocidade. E o craque Lionel Messi e os companheiros de equipe do Inter Miami fizeram a alegria de crianças de um projeto social. Elas viajaram de várias partes dos Estados Unidos para realizar um sonho: conhecer o time principal do Inter Miami e as estrelas dele. Messi, Luis Soares, Jordi Alba eram algumas delas. Os jogadores receberam 23 crianças com doenças graves, junto com as famílias, no estádio em Fort Lauderdale. Elas fazem parte do projeto Make-A-Wish. O evento celebrou o mês mundial do desejo, que é comemorado em 29 de abril. A seguir, no Brasil, polícia investiga mãe acusada de matar bebê e simular sequestro. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto! Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. E agora as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, intensificou o monitoramento após 4 crianças invadirem uma área próxima à pista. O local também passou por manutenção depois do ocorrido na segunda-feira. As crianças foram avistadas no momento do pouso pelo piloto do voo da Gol 7631, que vinha de Montevidéu. Foi ele quem alertou a torre de comando. A concessionária do aeroporto acionou imediatamente equipes e órgãos de segurança pública. Os pequenos invasores perceberam a aproximação das autoridades e foram retirados da pista. O avião conseguiu pousar com segurança e não houve necessidade de interromper as operações do aeroporto. E a Polícia Civil de Alagoas investiga se a mãe da bebê encontrada morta na casa da família, dentro de um armário com materiais de limpeza, recebeu ajuda ou não de outras pessoas. A bebê de apenas 15 dias teria sido morta pela própria mãe, conforme apurou as investigações policiais. Ela foi presa por ocultação de cadáver. Para a polícia, ela apresentou 2 versões para a morte da menina: morte acidental e depois que ela teria asfixiado a bebê com um travesseiro. A semana passada, Eduarda Silva de Oliveira, de 22 anos, procurou a polícia do município de Novo Lino e disse que a filha teria sido sequestrada. As buscas duraram 5 dias. Após várias contradições, os investigadores descartaram a hipótese de sequestro. Por fim, a própria mãe mostrou aos policiais o local em que estava o corpo da filha.
E uma das maiores redes sociais de vídeos se pronunciou após a morte de uma criança de 8 anos que reproduziu um desafio publicado na internet na última semana. Por meio de nota, a Kauai lamentou o ocorrido e informou que iniciou uma investigação interna e adotou medidas, abre aspas, imediatas de remoção, fecha aspas, de vídeos que possam ter relação com o desafio replicado por Sara Raíssa Pereira de Castro. Ela teve uma parada cardiorrespiratória após inalar gás de desodorante aerosol. A ação fazia parte de um desafio que circula nas redes sociais. A empresa ainda reforçou que o uso da plataforma não é permitido para menores de 13 anos. A Polícia Civil do Distrito Federal, que investiga o caso, não confirmou se o vídeo foi assistido na plataforma Kauai. E devido à alta do preço do café, o número de furtos do produto cresceu mais de 20% no último mês. E para evitar mais prejuízos, uma rede de supermercados em São Paulo começou a adotar medidas de segurança inusitadas, como fios de nylon, lacres e até grades nas prateleiras onde ficam os produtos. Já outros comerciantes preferiram reforçar o monitoramento com as câmeras de segurança. Tudo isso porque no último ano o preço do café subiu 77%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O principal fator para justificar o aumento são as mudanças climáticas. Especialistas dizem que para os próximos meses não há previsão para redução no preço. E o ministro Alexandre de Moraes negou um pedido de extradição feito pela Espanha após negativa do país sobre o pedido de extradição de um brasileiro. Veja. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou na terça-feira a suspensão de um processo de extradição feito pela Espanha contra um homem búlgaro que está no Brasil. A medida é vista como uma retaliação à justiça espanhola, que rejeitou extraditar o jornalista brasileiro Oswaldo Eustáquio Filho. O estrangeiro búlgaro é considerado fugitivo pelas autoridades espanholas por suspeita de tráfico de drogas. Ele teve a prisão revertida em domiciliar por Alexandre de Moraes. Segundo o ministro, a suspensão da extradição foi baseada no requisito da reciprocidade, tratado que existem entre os dois países e descumprido pela Espanha ao negar o envio do jornalista. Já o governo da Espanha disse que negou o pedido ao governo brasileiro por haver, abre aspas, evidente conexão e motivação política, fecha aspas, na solicitação. Eustáquio é acusado de tentativa de abolição do Estado Democrático pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. Dois alpinistas quebraram um recorde de mais de 2 décadas nos Alpes suíços. Os alpinistas Nicolas Oljak, da Suíça, e Philipp Brugger, da Áustria, bateram um recorde de velocidade de 21 anos. Eles alcançaram os cumes de 3 picos famosos dos Alpes suíços em apenas 15 horas e 30 minutos. Parece muito tempo, mas são quase 10 horas mais rápido que os recordistas anteriores. A façanha permitiu que a dupla pudesse superar significativamente a marca de 25 horas estabelecida por outra dupla em 2004. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.